povo, minha pova, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou trazer um assunto um pouco mais sério. Como vocês podem ver no título, é Meu Diário Espiritual. E nele vou trazer algumas reflexões dessa minha caminhada de aprendizagem espiritual. Não estou dizendo que eu aprendi, não, longe de mim. Eu acredito constantemente a gente esteja aprendendo e nunca a gente sabe tudo, quem sabe é Deus. E tudo que eu estou buscando e tentando entender com base na palavra de Deus, eu tento ao máximo fazer o filtro para que as crenças carnais não sobreponham a verdade, que é a verdade de Deus, né? Só que, claro, eu sou falha, então muitas vezes eu cometo o erro de conversar com Deus e Deus me fala as coisas claramente, mas as minhas crenças carnais acabam sufocando a palavra e a verdade de Deus. E isso acontece muitas vezes comigo e eu estou buscando não deixar que essas crenças carnais sufoquem a palavra de Deus que está dentro do meu coração. Mas assim, se você, assim, o intuito do vídeo não é convencer ou pegar a minha crença, a minha espiritualidade e colocar em você, não. É apenas compartilhar uma reflexão que era uma dúvida minha, uma coisa que eu me perguntava, não entendia muito bem, e talvez seja o mesmo que a mesma dúvida sua, ou não seja. Independente da sua religião, eu venho aqui apenas para conversar sobre uma reflexão que eu tive com Deus. Então, você tem o livre-arbítrio para escutar ou não. Eu não estou aqui para impor a minha espiritualidade em ninguém, apenas para compartilhar uma reflexão que eu fiz com Deus. Bom, há muitos anos tinha uma passagem bíblica que me chamava muita atenção, uma das, né? Eu não me lembro, eu tenho, assim, por mais que eu esteja lendo a Bíblia, eu não tenho uma memória muito boa, mas eu não me lembro, por exemplo, do capítulo, do número do capítulo, do nome do capítulo, do versículo. Eu não memorizo muito bem, mas eu pego a essência. Vocês vão entender. Tem muitas passagens bíblicas sobre as crianças. Diz assim, que é mais ou menos assim, que só herdais o reino do céu, quem vinha a mim com o coração de uma criança. Mais ou menos assim, não é com essas palavras assim, mas diz que só herdais o reino do céu quem for com o coração de uma criança. E várias outras passagens Jesus fala que pra gente ter o coração puro de uma criança, que se alguém corromper desses pequeninos, ai deles. Então sempre Jesus e na Bíblia sempre cita pra gente ter o coração puro de uma criança. Mas aí eu pensava, mas como assim puro? Eu sei que a criança não tem maldade no coração, ela faz as coisas, até uma maldade que ela faz, ela, ela ela não pensa muito, ela não faz aquilo com o coração. Então, eu pensava, eu entendi assim, né? Tipo assim, então o teu coração inocente. Só que eu não conseguia entender muito, sabe? Tipo assim, ser puro igual a criança, ok, a pureza, mas eu não entendia muito bem. Não entendia a fundo essa passagem. Só entendia que eu tinha que ser inocente e pura como uma criança, mas não consegui entender a profundidade. Então eu conversei com Deus. Mas na verdade eu não conversei com Deus nem sobre essa passagem. Eu estava conversando com Deus pedindo a Deus que eu conseguisse escutar Ele mais claramente e perguntando por que que era mais fácil,
por que que eu estava deixando me corromper pela raiva, pelo rancor, pelos estresses, o que estava acontecendo comigo, tipo assim, ou por que que eu passava por algumas situações, ou porque fulano fez isso comigo e tal. E eu começava a conversar com Deus, não, muitas vezes eu chorava, muitas vezes eu ficava com raiva, conversando com Deus, e até que ele falou assim comigo: filha, vem a mim resetada como uma criança. Vem a mim resetada como uma criança. Aí eu, como assim? Como assim resetada como uma criança? Ele falou: filha, como você quer que eu acabe com a sua dor? Ou como você quer aprender com a dor? Ou como você quer extrair a aprendizagem da sua dor? Se você vem assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Pai, o que está acontecendo? Eu quero extrair a aprendizagem disso, mas não estou conseguindo entender e tal. Eu queria aprender, eu queria aprender com aquela dor, eu queria compreender a dor, eu queria que aquela dor passasse, segurando uma crença humana, segurando uma crença de homem. Qual a crença de homem? A crença de que, eu tive uma discussão com um certo familiar e guardando aquele rancor, remoendo aquilo, por que que fez isso, não sei o que. Essa discussão realmente com essa pessoa foi muito grande, por isso que eu tenho razão para estar chateada, para estar ferida, para estar magoada. Então, tipo, procurava a Deus com um coração não resetado. Eu procurava a Deus com meu coração cheio, com as minhas crenças, crenças de homem que eu falo, crença carnal, tipo, com as crenças mundanas. Eu procurava a Deus para querer aprender a palavra dele, aprender a compreender a dor, aprender a compreender a dor e querer que aquela dor passasse, mas segurando crenças carnais, crenças mundanas, tipo que, eu tenho razão, eu tô triste porque aconteceu isso, e segurando, sabe, aquilo. A criança, quando ela faz uma burrada, ela não fica segurando que tal atitude dela, ela tá certa ou tá errada. Até que muitas vezes ela vai dizer, não, mamãe, ela vai debater contigo. Mas por ela entender que o pai e a mãe, por ela entender que o pai e a mãe são ali maiores em termos de, são meus pais e eles são os mais velhos e sabem. Por eles saberem isso, eles não vão segurando aquilo. Eles podem até debater contigo, teimar com os pais, no caso. Mas com a conversa, com o diálogo, ele vai entendendo. Ele não vai segurando que, eu tô certo. Não sei, ele não vai com aquela, vamos dizer, eu não sei se é uma soberba, mas ele não vai com aquele coração endurecido. Se você disser para a criança que verde é amarelo, ela pode até dizer, não, verde é verde, verde é verde, verde é verde. Mas ela sabe que a opinião do adulto é o melhor para ela. No fundo ela sabe. Então ela vai começar a aprender que verde é amarelo, porque o adulto sabe o que é melhor para ela. Por mais que tenha algumas crianças mais teimosas, mas assim, ela sabe o lugar dela. Então, nessa reflexão, Deus me explicou que venha a mim resetada como uma criança. Saiba o teu lugar de filho. E venha a mim como resetada como uma criança. A criança sabe o lugar dela de filho. E ela sabe, ela vai resetada. Ela é inocente, ela é pura. Então, é isso. E eu comecei a entender. Então, quando eu comecei a entender isso, começou a abrir muitas coisas, assim, por exemplo, eu sofro de constantemente a minha mente
conceitos tortuosos, coisas assim, monstros gigantes, assim. Coisas assim, muitos julgamentos e tal. E aí, me causando muito cansaço, muito peso. Então, a partir do momento que eu comecei a seguir isso que Deus me explicou, vem a resetada. Tipo, tô com uma dor aqui, tô com uma crença aqui que tá me causando um peso aqui. Eu sei que não vem do Pai. Eu sei que essa crença não vem do Pai. É uma crença do mal que tá causando aquele mal. Seja ansiedade, seja... É um pensamento ruim. É um mal que eu estou cultivando aqui dentro de mim, estou segurando. Então, hoje quando eu vou conversar com Deus, contar esse peso, eu falo, Deus, eu sei que eu tô errada. Eu sei que eu não tenho razão de nada. Não tenho razão. Ah, mas eu tô com raiva por causa disso. Não tenho razão de nada. Então, a partir do momento que acontece uma situação que eu formulo um conceito, hoje em dia eu já, tô errada. Se vem aquele peso, tô errada, eu vou pro Pai. Então eu vou pro Pai, mas eu não vou pro Pai com aquilo, segurando tipo assim, eu tô certa. Não, tá doendo isso aqui porque aconteceu isso. E essa situação foi muito... Eu vou me desprendendo desses julgamentos, dessas crenças que acabam me empurrando pro abismo, que é me distanciando de Deus. Então eu procuro... E quando aquela dor tá aqui, quando eu não consigo, que aquela dor vai, eu procuro a Deus e falo assim, Pai, eu sei que eu estou errada, mas eu não tô conseguindo pensar de outra forma, mas eu sei que eu tô errada. Eu sei que eu tô errada. Então eu não vou segurando aquilo. Tá ali, mas eu não vou segurando. Eu vou resetada e querendo que o novo entre. O novo, o amor de Deus entre, a palavra de Deus entre. Então, depois que eu comecei a entender isso, qualquer situação que eu passe difícil, agora se torna um pouco mais fácil de lidar. Quando eu digo um pouco mais fácil, é porque eu ainda estou aprendendo a ir resetada ao Pai como uma criança. Então, se essa era a sua dúvida também, espero ter ajudado. E é isso, eu só queria compartilhar isso, essa reflexão que eu tive com o Pai. Então, espero que vocês fiquem com Deus. Um beijão e tchau, tchau!